A paz de Deus com todo o povo de Deus, que ao longo desses quase 11 anos tem acompanhado o nosso trabalho na internet, tem acompanhado o nosso trabalho, meu trabalho na igreja, na obra de Deus, evidentemente que errando bastante, afinal eu sou um humano, mas inegavelmente com um grande desejo de ajudar e de fazer o melhor. Eu sei que a Irmandade está ansiosa, ou estava, pelo menos, aguardando o meu pronunciamento, aguardando um vídeo, algum comunicado oficial, sobre todas essas coisas ruins que aconteceram contra nós, contra a nossa igreja, em especial contra a minha pessoa. Ocorre que ao longo desses anos, eu comecei aprendendo, sofrendo muito, que a gente tem que tomar atitudes deliberadas, com a cabeça fria, calmo, ou o mais calmo possível. Então, quando tudo isso se abateu, esses vídeos com essas acusações absurdas, a primeira coisa que eu fiz foi buscar conselho em Deus e buscar conselho no meu advogado. Como fazer, o que fazer. Então, foram tomadas algumas medidas que agora me permitem fazer esse vídeo em resposta ao senhor Eduardo Reis de Lima, do canal no YouTube A Graça Sem Graça. Alguns dias atrás, eu não marquei o dia, ele fez um vídeo com o título dizendo Ancião Rodrigo ensinando como enganar o povo de Deus. Grande parte da nossa irmandade deve ter assistido, deve ter visto, aonde ele questiona sobre nosso trabalho na rádio, né? O culto na rádio que nós iniciamos. Já fechamos contrato, deixamos tudo prontinho para fazer esse trabalho. E também do valor que é despendido para isso. Na ocasião, quando eu postei um vídeo aqui nesse canal, para poder perguntar para a nossa irmandade o que cada um achava da gente fazer o culto na rádio. Então, para chegar nesse assunto, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e contar aos irmãos sobre quando nós criamos a AC Livre, a Assembleia Cristã Livre, no mês de setembro do ano passado. Talvez os irmãos ouçam barulho de carro, eu estou bem na beirinha da rua aqui, acho que não precisa, né? Mas dá para vocês ouvirem, mas até liguei o ar, está todo derretendo aqui. Tentei fechar a janela para não atrapalhar. Também perdoem pelo vídeo, eu só peguei um webcam, pus aqui no meu computador, que eu não estou com cabeça para ficar montando o cenário, falando com vocês aqui, espero que vocês possam me entender com clareza. Quando nós criamos a igreja, então nós começamos a congregar num salão, um salão de eventos alugado aqui na Alameda Grajaú, em Alphaville. E fomos esperando Deus preparar um lugar para que nós pudéssemos nos reunir, porque, enfim, o aluguel era muito caro. Então, quando decidimos procurar um lugar, toda a Irmandade participou. A nossa Irmandade que congrega aqui presencial. Nesse quesito, a Irmandade da Live até que não participou muito, a não ser financeiramente, que ajudou muito. Mas eu digo assim, em achar imóveis. Para vocês terem uma ideia, o imóvel que nós congregamos hoje na Rua Firmo de Oliveira foi encontrado por uma membro da igreja. Se eu não me engano, foi a irmã Marinalva. Mas a irmã Rosa achou imóvel. Santo Deus, nem sei quantos, todos acharam imóveis. Aí a gente, ou no Cosmo, sempre que foi olhar, e aí dava palpite, falava de valor, como chegar, localização, né, espaço, e aí até que decidimos por esses. Para vocês terem ideia, como a Irmandade sempre participou de todo o processo da igreja. Todo, indistintamente. Bom, alugamos esse imóvel, sempre fizemos as lives, começamos com uma live por dia, depois 2, agora estamos em 3, sempre prestando contas para a Irmandade. Eu falava culto a culto o valor de cada coleta. Aí depois, se não me engano, novembro ou dezembro, não me lembro, eu fui sequestrado. Aí os irmãos, carinhosamente, o Cosmo, o Marcos, falou: irmão, não é bom ficar falando de valores, tem muita gente má, além de expor a gente e tal. Tá bom, ouvi o conselho dos meus irmãos e não passei mais valor. Entretanto, eu falo direto na live o valor que deu a coleta mensal,
Falo direto para a nossa Irmandade que todos os registros de entrada e de saída de despesas, ou seja, de dinheiro da igreja, estão na secretaria que fica dentro da igreja, à disposição de qualquer irmão, de qualquer irmã, membro da igreja, que deseja tirar uma dúvida, ver, perguntar, fazer um questionamento, seja ele qual for. Isso está claro e tem gravado milhões de vezes. Então, quanto a essa prestação de contas, né, que o senhor Eduardo falou aí no vídeo, isso é um absurdo, né? Está tudo registrado. Nós temos um escritório de contabilidade que trabalha para a gente, que é a Perfecta Empresarial de Sorocaba, que testifica de toda a nossa movimentação, de todo o nosso trâmite, de todo o trabalho, de todo o processo, desde a oferta que você dá na obra de Deus até ele sair, seja para atendimento dos necessitados, seja para as despesas da própria igreja, o que vale lembrar que setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, vamos fazer 6 meses. Nós ainda estamos pagando parte das coisas da abertura da igreja, porque ficou uma despesa bastante grande. Então, as contas da igreja são 100% transparentes. Tudo feito em 2 pessoas, porque banco nenhum aceita que seja feito em uma só, seja uma transação, seja um cheque. Saque não tem, porque não tem cartão, porque não tem como ter 2 cartões, né? Isso é estatutário, então tudo feito em 2 pessoas. Então a questão da parte financeira da nossa igreja, graças a Deus, ela está 100% certinha, graças a Deus mesmo, sem nenhum problema, nada que venha desabonar o nosso trabalho e o dinheiro, a contribuição que a nossa Irmandade tem dado para a obra de Deus. Então, desejar, fica aqui o meu muito obrigado, desejando que Deus abençoe, assim, grandemente a vida de cada um de vocês. Superado esse assunto das ofertas, no vídeo, esse senhor também falou sobre uma questão pessoal, uma questão de trabalho. Eu tenho uma empresa de consultoria financeira, aqui em Alphaville, que Deus preparou com muito custo, com muito choro, com muita dificuldade, a pessoas muito próximas, irmãos que podem testificar disso, porque sabem da nossa dificuldade aqui. E aos pouquinhos, Deus vem abrindo as portas, mas repito, com muita luta. Esse senhor esteve algum tempo aqui no nosso escritório, eu, Rodrigo, cedi a ele um cantinho, uma mesa para ele poder trabalhar, e ele me ofertou fazer um sistema de gerenciamento da empresa. Sabe sistema? Você lança despesa, lança receita. Eu falei, maravilha, em troca disso, faríamos uma consultoria para ele e para o filho. E começamos a dar andamento no processo. Isso levou 5 meses. Esse sistema nunca foi entregue, como não foi até hoje. Isso testemunho tem quantos quiserem. Todos são fiéis testemunhas disso, do quanto nós gastamos. Compra uma coisa, paga um programa aqui, compra um aqui, outro lá, até que, por último, ele estava tentando formatar um servidor, para fazer de servidor, ele não conseguiu, não sabia fazer, e sem a nossa autorização, comprou um programa, chama Windows Server, bem antigo, inclusive, parece-me que por R$2.100, eu nem me lembro, porque ele não pediu autorização. Chegou aqui e disse, comprei. Bom, comprou, está comprado. Vamos dar um jeito de resolver. Pagamos alguma coisa, disse assim que tiver tudo pronto, a gente paga o resto. Nesse interim, e antes disso, ele levou alguns equipamentos nossos daqui, também sem pedir autorização nenhuma. Foram 2 notebooks da Samsung, e depois, por último, quando ele foi embora, ele levou um monitor de computador da Dell. Mas, sendo alguém próximo, depois de algum tempo, eu vi os notebooks. Eu levei para a Zona Leste, para algumas pessoas trabalharem. Tá bom, tá tudo certo, não houve objeção. Um sábado, eu estava aqui no escritório, não me lembro quando, não adianta que eu não vou lembrar. Não sei que horas era, 9 e pouco da manhã, talvez. Ele entra, o senhor Eduardo entra. Tudo bem, tudo bem. Veio para aqui, para dentro do escritório, ficou um pouquinho, aí desmontou o computador que era dele, o monitor, as coisas dele, pegou um outro monitor nosso, que é esse que eu comentei um pouquinho antes, e disse, olha, eu estou com um trabalho aqui do lado, aqui acho que é na Alameda Madeira, não sei, e eu vou ter que trabalhar bastante o final de semana. Então eu vou levar
e estou levando seu monitor emprestado que eu vou trabalhar bastante lá. Tá bom, boa sorte lá no serviço, que parece-me que não deu certo, que ele também não entregou. Enfim, como aconteceu conosco. Lá não sei, a notícia que eu tenho. Mas aqui ele não entregou. Aí, irmãos, passa um dia, passa dois, passa algum tempo, um fornecedor nosso, onde nós fazemos a consultoria com ele, ou seja, onde a gente leva os nossos processos, me chama e diz, você conhece Eduardo? Morei, conheço. Ele ajuda a gente aqui. Então, ele me procurou, esteve aqui na minha empresa, dizendo que agora vai trabalhar com a mesma coisa de que vocês, só que sozinho. Entendeu? Cortou a volta. Falei, nossa, ele falou, mas eu queria saber de vocês. Atendo ou não atendo? E eu disse, atenda. Atende, porque tem serviço para todo mundo. Não tem que brigar. Todo mundo tem que ganhar o pão de cada dia. Estou dizendo para os irmãos, diga em nome do Senhor Jesus. Dito isso, irmãos, eu não sei se no mesmo dia ou no outro, acho que no mesmo dia não, porque eu fiquei nervoso. Falei para ele, olha, já vi que não deu certo, não tem problema, traz para nós as nossas coisas e, boa sorte aí no trabalho, vai que vai. É assim mesmo, a vida é para ser lutada, né? O dinheiro não cai do céu. Pronto. Não trazia, irmãos, não trazia, não vinha. Chamei, pedi, de todas as formas possíveis. Até que, instruído pelo meu advogado, ele disse, procure uma delegacia e faça um boletim de apropriação indébita. E aí, ele vai entregar. Nisso, irmãos, ele dizia que eu devia dinheiro para ele. Mas como? Se nunca foi entregue o sistema, só gastei dinheiro, ficou aqui 5 meses, ou 4, ou 6, não me lembro. Nunca devi nada, não devia e não devo nada. A gente é pobre, mas paga, com dificuldade, mas a gente paga. Fui até a delegacia aqui da Alameda Araguaia, no Alphaville. Cid Nelson, Rodinelson, não me lembro, um delegado super bacana, super atencioso, muito humano. Contei para ele o que eu acabei de contar aos irmãos, ele falou, posso dar uma sugestão? Olha só o delegado. Claro, doutor, por favor. Estava me desconcertado, eu nunca tinha entrado numa delegacia na minha vida. Olha, se você me passar o telefone dele, eu ligo para ele e peço para ele trazer as coisas, e você não abre boletim de ocorrência, porque isso pode virar inquérito policial, criminal, e atrapalha a vida da pessoa. Eu falei, pelo amor de Deus, doutor, eu não quero isso. Se o senhor conseguir, vai ser maravilha. O delegado ligou, ele disse que viria. Esperei, minha filha testemunha, estava junto, esperamos. Não apareceu, fui embora. Naquele mesmo dia, mais à tarde, se eu não me engano, ele me mandou mensagem, dizendo, olha, por ordem do delegado, eu vou devolver suas coisas. Eu digo, tá bom, quanto você quer devolver? Ah, estou terminando umas coisas aqui, mais tarde eu desço aí para levar. Não trouxe naquele dia, levou alguns dias, não me lembro, na quarta, esse foi no sábado, não sei. Na semana seguinte, mas não muito tempo depois, ele devolveu tudo e nós seguimos a nossa vida. Não houve mais nenhum problema, pelo menos não da minha parte. De maneira que os irmãos veem, isso ele mandou mensagem hoje, dia 14 de março de 2022, à parte da manhã, para minha esposa, para Dani, pedindo perdão por tudo que está acontecendo, e que se eu tivesse pago o dinheiro que ele tinha falado, que eu devia, mesmo sem dever, nada disso teria acontecido. Isso tem os prints, estão no WhatsApp da minha esposa. Ou seja, era uma retaliação. Passou isso, fiz um boletim de ocorrência por calúnia e difamação desse primeiro vídeo que trata desse assunto, tenho aqui o boletim de ocorrência. Enquanto isso, o meu advogado entrou com uma ação civil, então boletim de ocorrência criminal, agora uma ação civil, agora nós vamos também ingressando com outra ação criminal, também, que eu preciso me defender, eu tenho esposa, tenho filhos, mas até aí, sempre tem uma conversa ou outra. Aí agora, recentemente, eu lembro há quanto tempo, acho que uns 4, 5 dias atrás, ele soltou um vídeo com áudio, onde o conteúdo daquele áudio, na sua sequência, foi falado por mim. No ano de 2015, esse áudio foi feito. E esse áudio quase destruiu a minha vida. Ó, se vocês olharem aqui, ó. Onde vocês me verem, vai ter essa manchinha aqui. Isso foi um derrame facial, que a minha boca fez assim, ó.
quando saiu esse áudio em 2015. Alguns se reuniam em casa para dar risada e para comemorar, que era o que queriam. Gente pobre, gente desgraçada, no sentido de não ter a graça. E é óbvio que isso não deu em nada, porque esse áudio tinha dezenas de edições. Minha voz, irmão, tem em qualquer lugar do mundo. No YouTube, na rádio. E teve algum desocupado, algum criminoso, que é bandido que faz isso, que perdeu tempo montando esse áudio, falando sobre adultério, falando sobre mulheres, enfim. Foi uma desgraça completa. Fiquei um ano afastado, foi quando nós perdemos o Pedro, nosso filhinho. Foi um ano terrível. Depois, por muita insistência, voltei para outra igreja da qual nós saímos. E agora, convenientemente, na época da rádio, com as nossas lives lotadas, com a igreja sendo abençoada, com a Irmandade dando coleta, do nada surge esse áudio com toda essa sujeira, com toda essas acusações absurdas, das quais eu nego e negarei até o fim da minha vida. A lei diz que ao acusador cabe o ônus da prova. Estou aqui me defendendo publicamente diante de toda a nossa querida Irmandade que nos assiste e que acompanha o nosso trabalho já há bastante tempo. Quando começou a pandemia, meti a minha cara, me arrisquei ao vírus sem saber das consequências, sem saber do que estava por vir, e vocês tiveram culto todos os dias. Isso não é para minha glória, eu não estou cobrando ninguém por isso. Eu estou dizendo que nós estamos aqui. Pessoas que não mandam uma mensagem, não mandam um paz de Deus, não mandam uma oração, não mandam uma palavra, mas mandam um vídeo desse denegrindo a imagem de uma pessoa. Você não tem vergonha? Será que você é tão imprestável que você leva a sua vida disseminando o mal, seja quem for que tenha mandado? Então, irmãos, foi instaurado também um inquérito policial para esse segundo vídeo. E hoje, no dia 14 de março, o juiz aqui de Barueri deu uma liminar exigindo que seja imediatamente retirado esse conteúdo da internet, com pena de R$1.000 por dia de multa. Então, por isso, eu vim hoje aqui fazer o vídeo, sem atacar ninguém, sem acusar ninguém, apenas para me defender. A gente sabe muito bem de onde veio isso, nós sabemos exatamente como funciona, eu sei como é, e você que está assistindo, e você sabe que é de você que eu estou falando, você sabe que eu sei, você sabe o que eu vi, as pessoas que você destruiu. Vou colocar aqui, ó, entre aspas, lembra do Boca Murcha, lá do interior? Você sabe que eu sei. E eu tenho isso documentado. E muito mais coisa. Mas eu não vim aqui para acusar ninguém. Eu vim aqui para me defender. Nós teremos uma reunião daqui a pouquinho, às 8 da noite, na igreja, com a diretoria da nossa igreja, para poder expor tudo isso, para a gente se organizar, ver de que maneira as coisas vão funcionar. É evidente que eu vou falar com todos os irmãos, com os irmãos da administração, com os outros pastores, irmão Sampaio, irmão Cosmo, irmão Jean. Vamos ver qual caminho tomar. Mas uma coisa eu digo aos irmãos, a obra de Deus vai continuar em nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuar levando a palavra. Nós vamos continuar levando alegria para vocês. E dizendo para vocês que todos nós somos falhos. Quanto a esse senhor Eduardo Reis, ele já está perdoado. Eu não tenho absolutamente nada contra ele. Não fiz e não farei. Mas ele tem contas agora a acertar com a justiça. E, infelizmente, ele vai ter que acertar. Então, já tem uma ação, foi proposta, o juiz já deu a liminar de imediato, nós entramos na sexta-feira. Se tivesse entrado mais cedo na sexta, certamente nós tínhamos conseguido na sexta mesmo, mas o advogado estava cheio de compromissos, entrou mais na sexta, mais à tarde, mas ainda assim, saiu hoje na parte da manhã liminar, e agora o processo corre. Então tem um boletim de ocorrência criminal para o primeiro vídeo da acusação da parte financeira e do segundo vídeo da parte pessoal sobre adultério. Ele falou que eu tenho 5 ou 6 carros, ele errou, eu tenho 7. Esse aqui é o carnê de um. Esse aqui, BV, carnê de outro.
Esse aqui é de outro, não é o mesmo, tá? Pra achar que eu estou mostrando o mesmo carnê do Santander, é outro. Esse aqui é da Porto Seguro. Aqui tem 4, e os outros 3 são débito automático na conta. 3 desses carros estão alugados. Eu alugo para uma empresa de escolta. E aí recebo o aluguelzinho, pago a prestaçãozinha, sobe um pouquinho e vou lutando. E os outros são dos nossos usos, que nós pagamos mês a mês ali, sofrido, com muito trabalho. Aí, de repente, você pode perguntar, houve uma conversa aí, só voltando atrás, acabei me esquecendo disso no início do vídeo, pontuei aqui e passei direto. O Rodrigo fatura 500 mil, 500 mil por mês. Irmão, olha pra minha cara. Olha a minha camisa, não tem marca. Olha, eu tô falando com vocês vestido, ó, calçado de croque. 500 mil, irmão. Tem devendo tudo isso de carro. Sabe como é que nós conseguimos tudo isso, a Dani e eu? Acordando 7 horas da manhã e dormindo 11 horas da noite. Trabalhando, sem preguiça, não montado nas costas de ninguém como um parasita, lutando para ganhar o nosso pão de cada dia e dar o melhor para os nossos filhos. Tanto que a Bia se formou na faculdade. Então é assim que a gente conquista as coisas, com bastante luta, com bastante guerra. Dizem que há um novo canal postando mais coisas desse segundo vídeo. Não sei quem é, certamente é alguém que não quer aparecer, então não deve ser dado crédito. E para ele, nós vamos usar o mesmo remédio que usamos para o senhor Eduardo. E para tantos quantos outros forem necessários. Porque antes a gente sofria calado, escondido. Mas agora eu estou na frente de uma igreja que está incomodando demais. Gente, vocês estão dando muito valor para uma igrejiquinha desse tamaninho, num salãozinho, uma portinha de aço. Não sejam inúteis. Vocês não têm a palavra da vida eterna? Pede para Deus mandar alguém aí que tenha, que possa pregar para o povo. Não adianta, vocês não prosperarão. Vocês não vão prosperar. Nunca. Espiritualmente, nunca. Vocês sabem disso. Tantos anos nessa luta. E vai continuar cada vez pior. Porque quem se mistura com porco, come farelo. E é porco igual. Então, irmãos, era isso que eu tinha para falar. Era isso que eu tinha para passar aos irmãos. Espero que todos tenham compreendido. Eu não pretendo me manifestar mais sobre esse assunto. Isso trouxe muito de sabor. Eu estou desde a semana passada tomando clonazepam, 20 gotas. Mas tudo tem um custo, tudo tem um preço. E fazer o quê? A gente tem que pagar. Podemos ficar em casa só tacando pedra. Ou podemos vir aqui e tentar fazer alguma coisa e acabar sendo vitrine e levando pedrada. Então, desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus guarde cada um de vocês poderosamente e proteja, prospere o vosso caminho e que oreis por nós. Como vocês estão vendo, é uma paulada atrás da outra. Isso faz desde sempre. Desde o dia que eu saí da CCB até hoje, é o que tem acontecido. Se fosse hoje sabendo disso, eu sairia? Não, mas já saí. E agora é para frente que se anda. Ainda esses dias Deus mandou uma palavra aqui na nossa igreja em Barueri, dizendo, cada degrau que você sobe, o de trás se desmancha, não tem para onde voltar. E eu sigo adiante. E nós vamos adiante. Para fechar esse vídeo, como nós temos sido seguidos, nossos celulares têm sido tentados ser invadidos, eu quero deixar claro que a minha esposa, os meus filhos e qualquer membro da minha família, se quebrar uma pontinha da nossa unha, ou se eu morrer, acontecer alguma coisa, as pessoas saberão direitinho na porta de quem bater. Tá bom? Não se preocupem. Nós estamos contratando escolta agora para andar escoltado sem ter condição. Para poder manter a segurança da nossa vida. Vocês sabem que eu tenho uma filhinha pequenininha. Então lembrem-se. Se a gente cair e bater a cabeça, vocês sabem quem achar. Então já estou deixando esse vídeo aqui também como alerta. Que assim, sabem direitinho aonde ir e como fazer. Triste, né? É uma porcalhada, assim, é uma nojeira. Mas é assim que as pessoas são. Cada um dá o que tem. Nesse caso, as pessoas estão dando o que tem. E nós vamos dar um pouquinho que a gente tem, que é amor, é vontade de ajudar, e tentar ficar vivo, né? Para continuar fazendo a nossa missão. Agradeço a atenção de vocês, desculpa pelo vídeo longo, eu não tenho hábito disso, mas
eu tinha que me posicionar, e é isso que eu estou fazendo. Um beijo, a paz de Deus com todos, Deus abençoe muito, fiquem com Deus.